Oi gente, tudo bem? Para o vídeo de hoje eu vou dar várias diquinhas para sua make durar o dia todo ou a noite toda, tá? Antes de mais nada, eu vou relembrar algumas coisinhas que eu tenho dito nos últimos vídeos. Os meus fundos estão diferentes, né? São fundos neutros, porque minha casa está em obra e a obra já está acabando, graças a Deus. E aí a gente volta então com um fundinho bonitinho do estúdio, com os quadrinhos, enfim, a decoração de sempre, tá? Na verdade, um pouco renovada, né? Mas enfim, a decoração padrão de todos os vídeos, tá? Além disso, eu tô com uma marquinha aqui no pescoço. Eu falei no último vídeo, eu sofri um pequeno acidente, mas graças a Deus também já está tudo certo, tô bem. Mas porque vocês vão acabar vendo essa marca esquisita aqui no meu pescoço nos vídeos e nas fotos. Então é só pra vocês entenderem, né, o que é isso. Eu não vou ficar corrigindo com maquiagem, nem nada disso, porque senão só prejudica, na verdade. Tá bom? Então eu resolvi dar diquinhas de maquiagem hoje, porque... Diquinhas de maquiagem não. Eu resolvi dar diquinhas de como fazer a maquiagem durar mais tempo, porque eu acho que é algo essencial. Não adianta você estar toda bonita com a maquiagem toda borrada, derretida, não é mesmo? Então se hoje você quer saber como fazer sua maquiagem durar, tipo, 12 horas, vem comigo. Então vamos lá. Muita gente me pergunta por onde que eu começo. Eu começo toda a maquiagem pelos olhos. Isso porque qualquer sujeirinha que a gente fizer aqui, enfim, na pele, qualquer sombra que cair, não importa, não vai ter problema porque a gente vai fazer a pele depois. Isso é questão de costume, gente. Não quer dizer que você não possa fazer sua pele, você pode fazer sua pele. Então, se você não consegue começar pelo olho, quando você fizer a pele, deixa um pozinho aqui bem concentrado, sempre um tonzinho abaixo do seu tom de pele, tá? Em cima do corretivo e tudo isso. Porque se cair em cima do pó, depois você só vai passar tipo um papelzinho ou uma esponjinha, ou o que você tiver aí na sua casa, aqueles espanadorzinhos de pincel, enfim, que você vai passar e vai tirar esse pozinho que cair. Se você tiver só com corretivo ou alguma coisa tipo só base, vai grudar e aí vai ficar marcado. Na hora que você limpar, você vai começar a borrar tudo e vai ficar uma região escura e já começa a maquiagem toda errada, tá? Então essa é a primeira dica que eu dou. Além disso, o que eu faço? Quando eu vou começar a fazer os olhos, independente se eu tenho uma sombra boa, não, se a marca é boa, se a sombra ela dura mesmo, porque tem sombras que elas já têm uma durabilidade maior e sombras que não. Então o que eu faço, assim, sem exceção, não importa o que aconteça, é usar um bom primer de sombras, tá? Eu gosto de usar bastante os que são pastosinhos, assim, que eles vêm em potinhos, tá? Esse é o Paint Pot da MAC, na verdade ele é uma base de sombras. O que é isso? Na verdade, esse aqui tem um tom de pele, mas tem outros que já vem com outros tonzinhos. Douradinho, champanhe, preto. Então ele cria uma base para sua sombra. Mas essas bases de sombras, elas, além de ser uma base como pigmentação, como cor embaixo da sua sombra, que deixa a sua sombra mais pigmentada, ela ajuda a durar mais a maquiagem, tipo, muito tempo. Então ela funciona como um primer. Então se você em casa tiver uma base de sombras ou comprar uma base de sombras com um primer, vai funcionar igual, tá? Tem uns primers que ele já vem com corzinha, tem um que eu uso bastante, que é esse da Urban Decay, que ele é douradinho. Então ele não é assim tão pastosinho como esses de potinho, tá? Eu vou passar aqui um pouquinho pra vocês. Ele é mais cremosinho, não sei se dá pra ver. E quando você passa ele já tem um tonzinho, tá vendo? Só que ele fica bem sequinho. Então faz o teste na sua mão, vê se fica bem sequinho também. Por que eu gosto dos de tom da pele? Por causa disso, tanto a base da MAC, que eu uso muito, o Paint Pot da MAC, como esse da NYX, que é um potinho, eu pego com o dedo e passo assim. Quando eles têm essa textura mais cremosa e eles têm já um tomzinho de pele, alguma coisa assim, eu acho que eles meio que fixam mais na nossa pele, segura mais, sabe? E além disso, a sua sombra que vier em cima vai durar mais ainda e vai ficar mais pigmentada. Então às vezes você tem uma sombrinha mais ou menos, você fala, putz, eu passo na minha pálpebra e não fica cor de sombra. Por que isso? Porque você não passou um primer embaixo, ela tá indo direto na sua pálpebra. E às vezes sua pálpebra tem um tom diferente da minha, por exemplo, a sombra vai ficar de outra cor. Às vezes sua pálpebra pode ser oleosa assim como a minha, então as sombras já não pegam do mesmo jeito, já fica saindo daqui a pouco, aquele negócio, aquela oleosidade. Então eu gosto muito de primer, tá, gente? Investe em primer que você vai ser outra pessoa, sua sombra vai durar a noite toda. Então assim, de maquiagem eu fazer 10 da manhã e pra atender cliente, tá 10 da noite indo sair, eu ainda tô com a minha sombra intacta. Então maquiar pessoas pra ir em formatura às 8 da noite, quando às 6 da manhã me mandam fotos intactas. Então assim, eu sei do que eu tô falando e vale a pena investir em um bom primer de olhos, tá? Independente das sombras que você use. Bom, depois que eu terminei os olhos, né, então eu fiz os olhos, uma dica que eu dou muito é usar como fala, máscara de cílios transparente para sobrancelha, tá? Esses gelzinhos, eles ajudam a segurar bastante a sobrancelha.
E quando você usar uma máscara de cílios, tem muita gente que fala assim, putz, mas pode sair a máscara de cílios, pode ficar borrado, ou eu vou chorar, é casamento, não importa. A dica que eu dou, ninguém gosta muito de máscara de cílios à prova d'água, né? Porque querendo ou não, fica duro, depois é ruim de sair, depois a gente danifica os nossos cílios. Então a dica que eu dou hoje é o seguinte, você vai passar uma boa camada da sua máscara comum, a máscara de cílios comum, sem ser a prova d'água. E depois que você tiver atingido a curvatura, alongamento, volume, tudo que você queria dos seus olhos, dos seus cílios no caso, aí você vai vir com uma camada de máscara de cílios à prova d'água. Como você criou uma capinha antes, com o rímel normal, o rímel à prova d'água não vai vir direto no seu olho, então não vai ficar aquela coisa dura e que vai ser tão difícil de tirar. É claro que vai ser difícil, porque é a prova d'água e é pra durar a noite toda. Mas é uma diquinha pra você não danificar tanto seus cílios e te ajudar a tirar depois, você não ficar 5 dias aí tirando a máscara, tá? Além disso, uma dica muito boa, tá? Aqui abaixo, eu sempre que eu passar um lápis de olhos, tipo fora, aqui, bem rente aos cílios, eu uso pincéisinhos menores de precisão ou pincel lápis. E sempre venham com uma sombra em cima desse lápis. Sempre, gente, sem exceção. Seja lápis preto, marrom, o que for, cinza, azul, não importa. Eu escolho ou a sombra da mesma cor, ou se é um lápis preto, uma sombra marrom pra ficar esfumado, ficar bacana. Uma sombra aí se eu passo um lápis marrom normal, uma sombra marrom cintilante. Isso ajuda a selar esse lápis que vai ficar aqui abaixo. Então, o que era algo cremoso vai ficar opaco e vai durar mais tempo também, tá? Essas são as minhas diquinhas pros olhos. Aí eu venho pra pele. A pele, gente, o maior truque, assim, o melhor truque, o que tem que fazer é usar um bom primer de rosto também. Então você escolhe o adequado pra sua pele. Se sua pele for seca, você pode usar primers hidratantes. Por exemplo, você não achou, não encontrou ou achou um primer hidratante muito caro. Pega um hidratante comum, tá? Da marca que você gostar, que você se adapte, que você queira usar. Você passa um pouquinho desse hidratante, não muito, pra não deixar a pele oleosa, então é pouquinho com movimentos circulares. Espera uns 30 segundos a 1 minuto e vem com o primer normal em cima da sua pele. Que se você usar direto o primer na sua pele seca, se não for um primer hidratante, sua maquiagem vai craquelar. Agora, se sua pele é oleosa, sem hidratante ou aqueles hidratantes em gel, sabe? Que aí ele vai deixar sua pele hidratada, mas não vai deixar oleosa. Então tem que prestar muita atenção nesses detalhes. Primer no rosto todo, espera absorver esse primer, gente. Então assim, espera 1 ou 2 minutos o primer absorver em toda a sua pele. E aí você vai vir com a base, tá bom? A base eu gosto sempre de batidinhas, eu uso o pincel... Eu uso o pincel Kabu, que eu gosto bastante, então batidinhas, que ajuda a fixar também melhor a base e ela adere melhor na sua pele. Então é isso, tá? Então pra pele é a mesma coisa. Terminou tudo isso, eu venho com fixador spray em cima de tudo isso. Então eu usei um primer de olho, usei um primer de rosto, tive os truquezinhos de passar a sombra aqui, do rímel, tudo mais, o gelzinho na sobrancelha, mas no final de tudo isso eu venho com spray. Não precisa ser nada muito caro, tem algumas lojas de cosméticos que vendem sprays muito bons. Então são essas diquinhas de hoje, não é muito segredo, não é muita coisa, mas é que tem gente que fica assim, não é possível, desde que horas você tá com essa maquiagem, mas meu, vamos fazer 6 horas, vamos fazer 10 horas, 12 horas. Se vocês quiserem, então, comentem aqui abaixo se vocês querem que eu faça do começo ao fim todo esse procedimento com vocês, com que produtos eu uso então que deram certo na minha pele, que é super oleosa, tá bom? Qualquer dúvida, perguntem aqui abaixo também e não se esqueçam de clicar em gostei pra mim se você gostar desse vídeo de dicas e se inscreve no canal, o botãozinho está aqui abaixo, tá bom? Pra você ficar ligadinha nos próximos vídeos. Quinta-feira tem tutorial de make de novo, hein? Tem alguma make que vocês querem aprender? Esfumado, delineado, o que que é? Quero saber, tá bom? Pra trazer pra vocês o que vocês querem aprender. Tá bom? Então é isso pro vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. I'm ashamed by the lies and the worthless games, but the wine and the night made me feel okay.